Em nossa jornada espiritual, é natural buscarmos sinais claros da presença e da orientação divina. Vivemos em um mundo repleto de ruídos, distrações e incertezas, onde tomar decisões, enfrentar dificuldades e manter a fé pode parecer desafiador demais. Porém, a promessa do Espírito Santo é o maior conforto para nós, cristãos. Ele é a presença viva de Deus conosco, um conselheiro fiel, um guia que nunca abandona seus filhos. Mas você já parou para pensar? Como podemos ter certeza de que é realmente o Espírito Santo que está agindo em nós? Como reconhecer essa presença tão poderosa e ao mesmo tempo tão discreta? Este é um convite para uma reflexão profunda e sincera sobre os sinais da presença do Espírito Santo na sua vida. Sinais esses que a Bíblia nos revela para nos ajudar a discernir sua atuação. Ao longo deste estudo, vamos explorar juntos 5 sinais claros e transformadores que demonstram que o Espírito Santo habita em você. E para quem fica até o final, teremos um momento especial de oração, pedindo que Deus nos revele ainda mais desse Espírito, que é fonte de vida e força para o cristão. Sinal 1. Convicção e arrependimento do pecado, a semente da transformação. O primeiro sinal da presença do Espírito Santo é a convicção e o arrependimento do pecado em nossa vida. Convicção significa que o Espírito Santo nos revela onde estamos errando, onde nossos pensamentos, atitudes ou ações não estão alinhados com a vontade de Deus. Esse não é um peso que ele coloca para nos condenar, mas um chamado amoroso à mudança, um convite para restaurar nosso relacionamento com Deus. Jesus explicou em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa convicção, não existe verdadeira transformação. Muitas vezes, tentamos ignorar nossas falhas, nos justificamos ou até nos acostumamos com elas. Mas o Espírito Santo traz uma luz poderosa que não permite que sigamos nessa escuridão. O arrependimento, então, é a resposta à convicção. É quando nos voltamos sinceramente para Deus, não apenas sentindo culpa, mas decidindo mudar. Em Atos 3, versículo 19, Pedro nos exorta: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Essa mudança de direção é o primeiro passo na jornada espiritual. Pense em alguém que percebe uma rachadura no alicerce de sua casa. A convicção do Espírito é essa percepção. O arrependimento é o trabalho de reparo para evitar um colapso maior. Esse processo é contínuo, não termina de uma vez. O Espírito Santo nos acompanha nessa caminhada, nos mostrando sempre onde podemos crescer. Imagine que você tem um relacionamento difícil com um familiar ou amigo. A convicção do Espírito pode trazer à tona a necessidade de perdoar ou pedir perdão, mesmo quando seu orgulho tenta resistir. Essa ação é fruto da presença do Espírito que busca a reconciliação. Sinal 2. Clareza nas decisões. A sabedoria divina para escolher o caminho certo. O segundo sinal é a clareza que sentimos ao tomar decisões. O Espírito Santo nos dá um discernimento que ultrapassa a lógica humana, ajudando-nos a enxergar além das aparências e das pressões do momento. Em um mundo tão confuso e cheio de opções, essa clareza é um verdadeiro presente. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender o que Deus nos deu gratuitamente. Quando estamos sintonizados com o Espírito, percebemos uma paz interior na hora de escolher, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas. Essa paz não significa a ausência de desafios, mas a convicção de que estamos no caminho certo, guiados por Deus. O salmista diz em Salmo 143, versículo 10: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito me conduza por terreno plano. Aqui, vemos que a orientação do Espírito nos leva a caminhos seguros, mesmo que não sejam os mais fáceis. Em Romanos 8, versículo 14, Paulo afirma:
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso mostra que o Espírito Santo atua diretamente na direção de nossa vida, guiando cada passo e decisão. Você já teve um momento em que sentiu aquela certeza inexplicável sobre qual caminho seguir, mesmo que tudo parecesse incerto? Isso pode ser um sinal do Espírito te conduzindo. Pratique buscar essa clareza com oração e meditação na palavra e aprenda a confiar no guia que Deus colocou dentro de você. Sinal 3. Paz interior profunda. A serenidade que ultrapassa as tempestades. O terceiro sinal é a paz que o Espírito Santo oferece. É muito mais do que a ausência de problemas. É uma serenidade que permanece mesmo no meio da tempestade. Uma força invisível que mantém o coração firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Filipenses 4, versículo 7, nos dá essa promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz é sobrenatural, vai além da capacidade humana de explicar. Jesus também a prometeu em João 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quantas vezes nos sentimos ansiosos diante das dificuldades? A paz do Espírito acalma essa inquietação. É um sinal inconfundível da presença de Deus em nossas vidas. Pense em um marinheiro enfrentando uma tempestade no mar. Enquanto o barco balança, ele mantém sua confiança porque sabe que está ancorado. Assim é a paz do Espírito, nosso ancoradouro seguro em meio às tempestades da vida. Essa paz fortalece a fé, alimenta a esperança e traz coragem para continuar, mesmo quando as soluções humanas parecem insuficientes. Sinal 4. Compreensão profunda das Escrituras. Luz para o caminho. A Bíblia é a base da nossa fé, mas muitas vezes sua profundidade só é revelada pelo Espírito Santo. O quarto sinal da presença do Espírito em nossas vidas é essa capacidade de compreender e aplicar a palavra de Deus com profundidade e sabedoria. Paulo nos diz em 1 Coríntios 2:10: Deus nos revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Sem essa iluminação, a Bíblia pode parecer um livro distante ou difícil de entender. Mas com o Espírito Santo, ela ganha vida, tornando-se um guia prático e transformador para o dia a dia. Hebreus 4, versículo 12, fala sobre a eficácia da palavra de Deus. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É uma espada que corta as camadas superficiais e toca o íntimo de quem lê. Quando o Espírito abre nossos olhos para a verdade da Escritura, nos tornamos capazes de viver de acordo com seus princípios, mesmo diante das dificuldades. Salmo 119, versículo 105, resume isso lindamente. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aplicação. Reserve tempo para ler e meditar na Bíblia com o coração aberto ao Espírito Santo. Peça a Ele que te revele as verdades que você precisa para crescer. Não é um exercício intelectual, mas um encontro com Deus que transforma. Sinal 5. Impulso para oração e adoração. O coração em comunhão com Deus. O último sinal que vamos explorar é o desejo crescente e genuíno de orar e adorar a Deus. O Espírito Santo nos move a buscar uma comunhão mais profunda com o Pai, fazendo da oração e da adoração hábitos naturais e necessários. Romanos 8, versículo 26 nos ensina: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão mostra que o Espírito não só nos incentiva a orar, mas também nos ajuda a expressar aquilo que muitas vezes não conseguimos verbalizar. Jesus afirmou em João 4, versículo 24, que Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a verdadeira adoração
nasce de um coração alinhado com Deus, guiado pelo Espírito. Quando sentimos esse impulso de oração e louvor, mesmo nos momentos difíceis, é um claro sinal da presença viva do Espírito Santo em nós. Você sente vontade de orar mesmo quando não há problema aparente? Isso indica uma vida espiritual vibrante, cultivada pelo Espírito. Cultive esse impulso, pois ele fortalece sua fé e te aproxima cada vez mais do Criador. Se essa mensagem falou ao seu coração, convido você agora a orar comigo. Mas antes, encontre um lugar tranquilo. Se possível, afaste-se do barulho, desligue um pouco as distrações e permita-se esse momento com Deus. Feche os olhos, respire fundo, sinta a presença do Espírito Santo que já está aí, ao seu lado. Acalme os pensamentos, entregue suas preocupações e permita que seu coração se abra para essa oração. Vamos juntos, com fé e sinceridade, falar com aquele que nos conhece por inteiro. Senhor Deus, Pai amoroso e fiel, neste momento nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. E hoje, Senhor, queremos Te buscar de todo o nosso coração, com sinceridade, com humildade, com fé. Viemos até aqui para orar, para falar contigo, mas também para ouvir a Tua voz. Viemos porque sabemos que o Senhor nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. Muitos que estão lendo esta oração agora talvez estejam cansados, aflitos, sobrecarregados, cheios de perguntas sem resposta. Há corações aqui que estão feridos, outros que enfrentam batalhas que ninguém mais vê. Mas Tu vês, Senhor. Tu conheces cada lágrima que cai no silêncio da noite, cada clamor sufocado, cada pensamento de medo, de solidão, de dúvida. E é por isso que oramos, porque cremos que o Teu Espírito Santo está conosco, pronto para nos consolar, nos fortalecer, nos renovar. Espírito Santo, queremos Te convidar a habitar plenamente em nós. Sopra sobre cada vida agora, trazendo paz onde há angústia, fé onde há incerteza, cura onde há dor. Vem com Teu toque suave, mas poderoso, e transforma o nosso interior. Remove toda a frieza espiritual, toda a apatia, toda a distração. Que o nosso coração arda novamente pelo Senhor. Que a chama da oração, da adoração e da intimidade contigo volte a queimar intensamente dentro de nós. Senhor, ensinaste que devemos orar sem cessar. Mas quantas vezes deixamos a correria da vida nos afastar de Ti? Quantas vezes priorizamos tantas outras vozes e esquecemos da Tua? Hoje, queremos retornar ao lugar secreto. Queremos Te buscar com intensidade, com constância, com amor verdadeiro. Queremos Te conhecer mais, Te ouvir mais, nos render mais. Neste momento, Senhor, entregamos a Ti as nossas preocupações. Aquilo que tem tirado o nosso sono, que tem pesado no nosso peito, nós colocamos agora aos Teus pés. Tu és maior do que qualquer desafio, qualquer diagnóstico, qualquer dívida, qualquer crise. Nada escapa ao Teu controle. Tu és o Deus que abre portas onde não há caminho, que opera milagres quando tudo parece perdido, que sustenta mesmo no meio da tempestade. Clamamos, Senhor, por lares restaurados, por famílias reconciliadas, por corações sarados. Que o Teu amor cubra cada casa representada aqui. Que a Tua paz reine sobre casamentos, filhos, relacionamentos. Oramos pelos que estão doentes, pedindo a Tua cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Estende Tua mão poderosa e toca agora onde houver dor, enfermidade, desânimo. Também intercedemos pelos que estão afastados de Ti, Senhor. Traz de volta o filho pródigo. Quebra as correntes que aprisionam. Liberta da frieza espiritual, do pecado, do engano. Espírito Santo, convence, transforma, restaura. Traz avivamento aos corações. Que muitos, ao lerem esta oração, sintam o toque real da Tua presença e voltem correndo para os Teus braços. E para aqueles que estão firmes na fé,
Dá força para perseverar. Renova o ânimo dos teus servos. Enche-os de alegria, de ousadia, de esperança, que possamos viver uma fé viva, prática, frutífera. Que sejamos sal e luz onde estivermos, levando teu amor, teu perdão, tua verdade. Senhor, também queremos te agradecer. Obrigado porque, mesmo diante das lutas, não estamos sozinhos. Obrigado pelas vitórias que já nos deste, pelas portas que já abriste, pelas vezes em que nos livraste sem que sequer soubéssemos. Obrigado porque o teu amor é constante, tua graça é suficiente e tua fidelidade não tem fim. Ajuda-nos a confiar em ti de todo o coração, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Ensina-nos a descansar na tua vontade, mesmo quando o caminho parece escuro. Fortalece nossa fé, aumenta nossa esperança e derrama sobre nós a alegria do Senhor, que é a nossa força. E que esta oração não termine aqui, mas que cada um que a ler seja movido a buscar mais, a orar mais, a se render mais. Que esta seja apenas a porta de entrada para um relacionamento mais profundo e verdadeiro contigo. Que sejamos conhecidos como homens e mulheres de oração, que te amam acima de tudo, que vivem para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Leve essa palavra adiante e permita que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder e pela presença de Deus. Escreva Amém nos comentários como expressão da sua fé. E se você tem algum pedido especial, sinta-se à vontade para registrar. Muitos irmãos estarão orando por você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens que fortalecem, edificam e transformam a sua vida. E depois deste vídeo, te convido a continuar conosco participando da nossa live de louvor ao vivo. É um tempo precioso de adoração, onde a presença de Deus se manifesta de forma poderosa. Que o Senhor te abençoe com paz, direção e presença em cada passo do seu dia.